Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia e todos vocês que nos assistem pelo YouTube de outros lugares, outros estados, outros países até, são todos muito bem-vindos e que as famílias de vocês sejam ricamente abençoadas. Nós somos a Igreja Batista da Freguesia e nós temos programações na quarta, quinta e sexta, às 19h30 pelo YouTube, que é o Oração e Ação, sendo que na quarta é o estudo bíblico, estamos estudando o livro de Joel. Na quinta é o Oração e Ação Jovem. Na sexta, o Oração e Ação Kids, é o dia especial das crianças. No domingo nós temos às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Depois, às 10h30, o culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids para as nossas crianças. E às 19h30, o nosso culto em família pelo YouTube. Vamos ver os motivos pelos quais nós estamos orando nessa semana. Algumas boas notícias, outras notícias difíceis, mas agradecendo a Deus e pedindo a Deus sempre debaixo da sua mão. Estamos agradecendo pelos aniversários de Marta, Gabriel, Roberta e o casamento de Edna e Ivan. Estamos pedindo a Deus a cura de alguns irmãos que estão com Covid, alguns em bastante gravidade. Pastor Noélio, Fernando Oliveira, Sandra Oliveira, Fernando e Sandra estão bem já, Heraldo também já voltou do hospital, graças a Deus. Estamos orando pelos familiares do Marcelo, que estão internados, alguns com Covid, alguns entubados, mas também pedindo a Deus que traga consolação para a família do Marcelo, que perdeu seu papai e sua mamãe de Covid, né? Pastor Marcelo é pastor de juventude na Igreja Batista do Zumbi. Pedimos pela saúde, por outros motivos, de Juliana, Rejane, Marilac, Agnello, Márcia Menezes, Janice, Antônio e Edna Vieira. Pedimos também que estejam orando pelos irmãos, outros irmãos que faleceram de Covid aqui das igrejas da região. Vamos estar orando também a pedido de Joel e Andréia pela sua filha Ana Clara, questões pessoais. Vamos estar orando pela restauração, pela paz da Ana Clara. Vamos orar pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários, pelos mais vulneráveis. Vamos estar orando também pelo grande movimento de vacinação no nosso Brasil. Já estamos aí, possivelmente chegando à casa dos 30 milhões de vacinas daqui a pouco. Então vamos orar por isso. Nós estamos empreendendo uma iniciativa de doação de cestas básicas para as comunidades no entorno da nossa igreja. Há muita necessidade, há uma situação bastante difícil causada pela Covid, pelo lockdown. Então, se você desejar contribuir, abençoar uma família que está em dificuldade, sem alimento, você pode ofertar um valor de R$ 57,00, que é o suficiente para que nós encomendemos boas cestas básicas para suprir famílias que estão passando necessidades. Estamos empreendendo um movimento, estamos juntos aí nessa empreitada de aliviar o sofrimento e a fome daqueles que estão no nosso entorno. Você vai ver aí o número da conta da Igreja Batista da Freguesia, do Banco Itaú, certamente aparecerá aí no seu vídeo. Nós agradecemos a vocês que têm sido fiéis, que têm cooperado, agradecemos aos dizimistas e ofertantes que são fiéis. Deus os abençoe. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus agora para essa mensagem que os jovens estarão trazendo através da Isabelle Rafalski. Isabelle, seja abençoada nesse momento. Muito obrigado pela sua fidelidade, pelo seu comprometimento. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Suplicamos que o Senhor dê a unção do Espírito Santo sobre Isabelle e que ela possa trazer uma mensagem que seja de ti mesmo, Pai, que ela seja boa e dócil ferramenta nas tuas mãos nesse momento. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Queridos, vamos ouvir a mensagem dos jovens da nossa igreja.
Olá, igreja, uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma Oração e Ação da Juventude. E caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Bélia e eu faço parte do grupo de jovens aqui da Igreja Batista da Freguesia. Bem, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre crescimento espiritual. E essa é uma mensagem que eu preparei baseada em vários estudos que eu tenho feito no livro Uma Vida com Propósitos, que é do pastor Rick Warren. Esse é um livro que eu utilizo para fazer meu devocional diário. Eu já até falei sobre ele em outro vídeo aqui. E eu tenho feito esse estudo diariamente com cada capítulo do livro. Então a mensagem de hoje ela é um compilado de várias coisas que eu tenho estudado nos últimos dias e que eu queria poder compartilhar com vocês. Então, vamos começar abrindo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Lembrando que eu vou estar utilizando a versão NVI. Então, caso a sua versão não seja essa, algumas palavrinhas vão estar diferentes, mas a mensagem é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando a gente passa pela experiência de conversão, ou seja, quando a gente aceita a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente crê que Ele é o Filho de Deus que veio até aqui e morreu na cruz por nós, a gente, ou seja, quando a gente se converte, a gente passa a ter o Espírito Santo habitando em nós, porque até esse momento ele não estava, mas a partir desse momento, ele passa a habitar em nós, e como diz esse versículo aqui, no versículo 19, nós somos santuário do Espírito Santo a partir desse momento. E quando a gente começa a gente passa por essa experiência, a gente inicia uma jornada na nossa vida cristã, onde um dos principais objetivos é a gente se tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. E como a gente vê justamente lá em Colossenses 3, vamos abrir? Colossenses 3, versículo 10. Ele fala justamente sobre isso, sobre a gente se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Então, Colossenses 10... Colossenses 3, versículo 10 diz o seguinte: você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Algumas versões também falam o seguinte, versículo 10. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, quando a gente se converte, a gente aceita Cristo, a gente inicia uma jornada onde a gente vai, como ele fala, se despir do velho homem. É como se a gente tirasse, a gente tivesse com uma roupa e a gente tirasse essa roupa que já está velha, já está suja, para a gente colocar uma nova roupa, uma roupa de Cristo, sabe? Então, relembrando, a gente aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ao longo dessa jornada, a gente vai passar por diversas situações que nos darão essa oportunidade de desenvolver o caráter de Cristo, Não é uma coisa instantânea. E você pode estar se perguntando, ok, mas como é exatamente o caráter de Jesus? Palavras não são suficientes para descreverem a magnitude que é o caráter de Jesus. Mas a Bíblia nos fornece diversas passagens que falam sobre isso, e tem uma especificamente que é muito famosa, e ela consegue descrever de uma forma concisa e precisa as características que estão presentes no caráter de Jesus. E essa passagem é justamente a passagem do fruto do Espírito. Vamos abrir então para ler, que fica lá em Gálatas 5, e nós vamos ler o versículo 22 e 23, que fala justamente sobre o fruto do Espírito, mas a gente também vai se estender um pouquinho até o versículo 25, tá bom? Então vamos lá, Gálatas 5, versículo 22 ao 25 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Ou seja, a gente tem aqui justamente o versículo, né, falando sobre as características presentes no fruto do Espírito e como todos os que aceitam a Cristo e querem viver de acordo com a vontade de Cristo precisam viver pelo Espírito, né? Só que nós vivemos numa sociedade que tem justamente essa mania da velocidade, né? Nós somos obcecados pela agilidade. E muitas vezes a gente pensa que a gente vai conseguir desenvolver todas essas características assim, né? No estalar de dedos. Só que não é bem assim, né? Na verdade, não existem atalhos para a gente desenvolver a nossa maturidade espiritual. Assim como uma semente, ela não vira árvore da noite para o dia, e assim como o respectivo fruto dessa árvore também não amadurece da noite para o dia, a gente também precisa de tempo para poder desenvolver todas essas características do fruto do Espírito. Enquanto a gente tem essa mania de enxergar tudo com velocidade, com o quão rápido a gente está conseguindo desenvolver a nossa maturidade espiritual, Deus enxerga com os olhos da eternidade. A verdadeira maturidade espiritual dificilmente, quase nunca, vai ser resultado de uma única experiência, mesmo que ela tenha sido o mais emocionante possível. Então, a gente já escutou assim, diversos relatos, principalmente no grupo de jovens, a gente já conversou várias vezes sobre isso, na nossa experiência de conversão. E muitas vezes a gente espera que aquele seja sempre um evento super emocionante, assim, aquela coisa arrebatadora, transformadora, e claro que ela com certeza, quando você aceita a Cristo, isso é algo muito importante, né? O primeiro passo na sua jornada cristã. Só que não quer dizer que, por mais que ela tenha sido mega, ultra, power emocionante, não quer dizer que a partir daquele momento, assim, um estalar de dedos, tudo na sua vida, assim, tudo que você faz, você vai conseguir mudar, entende? Porque justamente o crescimento, ele não é instantâneo, ele vai acontecer ao longo da nossa vida. E por que ele demora, né? Por que ele demora pra gente conseguir desenvolver tudo? Por inúmeros fatores, né? Nós somos, como seres humanos, nós somos muito complexos, né? A gente tem muitas questões e o nosso aprendizado, assim, é a primeira coisa, o nosso aprendizado ele é lento, né? Para e pensa, quantas vezes, quando você era criança, quantas vezes precisou que um adulto repetisse na sua cabeça diariamente que precisava escovar o dente todo dia? Sabe, tarefas simples como essa precisaram ser repetidas várias vezes quando a gente era criança, até que esse hábito de fato se estabelecesse na nossa vida, né? Agora a gente escova o dente assim, né? Normal, tranquilo. Mas a gente precisou aprender isso e repetir inúmeras vezes na nossa cabeça até a gente conseguir pegar. Da mesma forma, assim como é difícil, não é rápido você desenvolver um novo hábito, se desapegar dos velhos hábitos também não é uma coisa rápida. Assim como hábitos ruins, como uma alimentação que não é saudável, roer unha, quantas pessoas aí tentam parar de roer unha e não conseguem? Porque, gente, assim como uma alimentação que não é saudável, roer a unha, outros casos como pessoas que fumam e tentam parar, todas essas coisas, esses problemas, esses hábitos ruins, eles não se desenvolveram assim, pá, da noite pro dia você acordou e estava fazendo isso. Na verdade, levou um tempo para se desenvolver. E da mesma forma, você vai levar um tempo para conseguir se desapegar totalmente desse hábito. Assim como muitas pessoas precisam ir ao psicólogo para tratar algum problema que teve, nunca vai ser algo assim instantâneo, assim, em uma sessão você vai resolver todos os problemas da sua vida. Não é assim que funciona, né? Outro fator que também faz com que essa nossa jornada de crescimento espiritual seja um processo lento é também o fato de que a gente tem dificuldade para encarar a verdade, né? Tem aquela frase que assim é clássica, que o primeiro passo para resolver um problema é admitir que tem um. E muita gente não consegue dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo ele é muito difícil, né? Porque pra gente admitir que a gente tem um problema, a gente tem que encarar, né, assim, meio que tirar nossa armadura e reconhecer humildemente que nós temos um problema e que ele precisa ser resolvido. Mas é difícil dar esse primeiro passo muitas vezes, né? E algumas pessoas podem levar anos para conseguir de fato admitir que precisa mudar alguma coisa. Assim como
crescer também é um processo doloroso, né? Assim, para pra pensar que na nossa infância, todos nós nascemos, quer dizer, a gente não nasceu com o dente de leite, mas o dente de leite ele vai nascer, né, em algum momento, ali quando a gente é bem pequenininho, e também vai chegar uma fase da nossa infância em que a gente vai precisar perder esse dente de leite para que o dente de raiz possa, né, aparecer e se estabelecer na nossa boca. Só que esse nunca é um processo muito fácil, assim, acho que todo mundo já passou por algum tipo de trauma, né, nesse quesito de perder os dentes de leite. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu realmente adquiri um trauma quanto a isso. Por quê? Primeira vez que o meu dente começou a ficar mole, a minha mãe foi tentar arrancar com aquele clássico, ai senhor, dá até nervoso só de lembrar, gente, mas pegar o fio dental, amarrar no dente pra puxar. Gente, a primeira vez que ela fez isso, pronto, acabou. Eu não queria mais, nunca mais eu queria saber de arrancar dente. Eu falei, não, chega, não vou arrancar mais dente assim. E era um parto, gente, mas um parto pra conseguir arrancar dente pra mim quando eu era criança. Ao ponto que eu cheguei no momento que eu não falava, eu não avisava pra minha mãe que o meu dente estava mole, porque eu sempre fui muito independente, né? Então minha mãe não precisava ficar meio que tomando conta muito das minhas coisas. Então, pra ela saber que o meu dente estava ficando mole, eu precisava dizer, sabe? Ela não ficava, né, cutucando, olhando minha boca pra ver o que tava mole e o que não tava. Então, quando os dentes começavam a ficar moles, eu já tava com tanto medo dela querer botar o fio dental aqui pra arrancar, que eu parei de avisar. E aí teve uma situação muito engraçada, que o meu dente foi o canino, ele começou a ficar mole, e eu fiquei assim, não quero saber, tu vai ficar mole, você vai cair sozinho que eu não vou puxar, tu vai ficar mole aqui até tu cair sozinho. Só que aí esse dente, ele tava muito mole, ele tava completamente solto. E eu não queria arrancar, né? De jeito nenhum. Só que aí chegou ao ponto que a minha gengiva começou a inflamar. Porque o dente de leite não saía. E o da raiz precisava, eu tava tentando sair, não conseguia. E aí a minha gengiva, gente, ela ficou roxa, mas roxa de um jeito. Que aí um dia minha mãe, eu falando com a minha mãe, ela reparou aquela mancha na minha gengiva. Eu falei, sabe o que é isso? Aí eu não teve jeito, tive que admitir que o dente estava mole, eu não queria deixar, não queria arrancar, queria que ele caísse sozinho. E aí não teve jeito, gente. A partir daquele momento foi lá e passamos pela experiência de novo de arrancar o dente. Mas o que eu quero dizer com isso? É necessário que a gente perca, né, justamente o dente de leite para que o de raiz entre, mas é uma experiência dolorosa, né? Então, assim como tudo isso que a gente falou, a gente tem um aprendizado lento, desapegar de velhos hábitos também não é um processo rápido. A gente tem dificuldade de encarar a realidade e o fato de crescer ser doloroso, tudo isso nos mostra por que demora para a gente conseguir, de fato, desenvolver todas essas características aqui que estão presentes no fruto do Espírito. O nosso crescimento espiritual ele pode ser comparado até com as estações do ano. Para e pensa, a gente tem às vezes aquele momento de uma explosão assim de crescimento, onde a gente fica super intenso, fazendo várias coisas, muitas coisas acontecendo, que pode ser comparado, por exemplo, com a primavera. Mas a gente também pode passar, logo depois dessa explosão de crescimento, pode vir um momento de estabilidade, onde as coisas estão mais quietinhas, meio paradas, como o inverno ou o outono, sabe? Mas isso não quer dizer que o tempo não está passando, que você não está evoluindo. O pastor Rick Warren, né, que é o autor desse livro Uma Vida com Propósito, ele fala uma frase que assim é muito legal, que Deus, ele nunca é apressado, mas é sempre pontual. E para ilustrar bem isso, vamos ler o que está lá escrito em Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Eclesiastes 3, versículos 1 a 8. Então aqui diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver. Então, como a gente viu, né, aqui nessa passagem, existe um tempo para tudo na nossa vida. E o mais importante é a gente não esquecer que Deus vai utilizar todo o nosso tempo aqui na nossa vida, aqui na Terra, para nos preparar para o propósito, né, para a função que nós vamos desempenhar na eternidade. E olha que a Bíblia, assim como essa passagem aqui fala sobre o tempo, né, que tudo na nossa vida acontece com o tempo, quantos personagens, né, na Bíblia que a gente conhece também passaram por um longo período de preparo, né? Moisés, por exemplo, foram 80 anos se preparando, sendo que 40 deles foi só ali no deserto, sabe? Então, a gente tende a pensar sempre na velocidade, porque a gente tem essa mania também de se comparar muito com outras pessoas. Às vezes a gente olha ao redor e vê aquela pessoa que, não sei, tá recitando vários versículos de uma vez, sabe várias coisas e faz isso e faz aquilo. E às vezes a gente não chegou nesse ponto ainda e a gente começa a ficar, ai meu Deus do céu, o que tem de errado comigo? E gente, tá tudo bem. Como diz aqui nesse versículo, né, nessa passagem de Eclesiastes, para tudo tem o seu tempo. Por mais que você talvez não esteja aonde você gostaria de estar, não quer dizer que você não vai chegar lá. E na verdade, repetindo, por mais que você não esteja onde você quer, você também não está aonde costumava estar. Você já começou, você já deu o primeiro passo, você está caminhando na sua jornada da vida cristã. E tudo isso que a gente viu ali no fruto do Espírito, vamos abrir de novo? Vamos lá, vamos ler assim para finalizar. Vamos ler o fruto do Espírito de novo lá em Gálatas 5, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Que diz o quê? Relembrando. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como a gente falou ao longo de toda essa mensagem, quando a gente aceita Cristo, a gente inicia a nossa jornada na vida cristã, onde a gente nosso principal objetivo é se tornar como Cristo, mas não quer dizer que isso vai ser super rápido. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Como a gente viu em Eclesiastes, para tudo tem o seu tempo. Mas o principal é você entender que diariamente busque em fazer escolhas que sempre manifestem ou revelem as características presentes aqui nessa descrição do fruto do Espírito. Toda vez que você se deparar com situações na sua vida diárias, relembre desse versículo, todas as características que estão aqui descritas e pense sempre nas suas escolhas, nas suas atitudes, de uma forma que elas possam sempre revelar pelo menos uma dessas características. E saiba que toda vez que você tomar uma decisão onde você revele, né, reflita o fruto do Espírito, você está evoluindo na sua caminhada, né, na jornada cristã, a cada dia se aproximando mais do caráter de Cristo. Você não está parado. Lembre-se disso. Amém? Então, vamos finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E agora eu gostaria de orar, né, por todos vocês, por todos que estão assistindo e por tudo que foi colocado aqui. Vamos lá? Senhor nosso Pai, nosso Deus, muito obrigada, Paizinho, porque o Senhor, antes de mais nada, enviou teu Filho, Pai, para morrer por nós, dar a vida por nós, Senhor, e nos permitir ter a liberdade, Pai, de estar contigo, Senhor, ter a vida eterna, poder viver em comunhão contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco dia após dia, Senhor, nos ensinando e nos ajudando nessa caminhada da vida cristã, Senhor. E eu venho te pedir, Paizinho, que esteja sempre conosco, Senhor, nos dando sabedoria, para que diariamente a gente possa sempre, diante das nossas atitudes, sempre buscar refletir o fruto do Espírito, Senhor, e ter paciência, né, principalmente para
apreciar essa jornada e sempre estar caminhando, nunca parado, mas sempre caminhando, independentemente do tempo, mas que a gente esteja sempre em comunhão contigo, Pai, e buscando evoluir dia após dia, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de todos que escutaram essa mensagem aqui hoje, Paizinho. Cuide de suas famílias, Senhor, de sua vida, tudo que eles possam estar passando, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, diariamente, como a gente viu aqui nessa mensagem. Estar sempre buscando, estar cada dia mais próximo do caráter de Cristo, Pai. E tendo paciência, Senhor, para passar por toda essa jornada. Tudo isso, Paizinho, eu venho te pedir e desde já te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Então é isso, gente. Nos vemos num próximo Oração e Ação Jovem. Até lá. Muito obrigado, Isabelle. Que coisa boa poder ouvir você, ver você e ouvir e saber que o Senhor tem falado através de você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Ok? Outros jovens também da nossa igreja têm sido tão presentes, tão comprometidos. Eu dou graças a Deus pela juventude da nossa igreja, pelos adolescentes da nossa igreja também. Vamos então agora orar para finalizar a nossa programação de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Pai, perdoa os nossos pecados. Agradeço pelos aniversariantes, Senhor, que eles façam muitos anos de vida sempre cuidados por Ti. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes e não são poucos. Tem misericórdia, Senhor, nós suplicamos, pedimos restauração, cura para os que estão doentes. Tem misericórdia, Pai. Senhor, pedimos também consolação para os que perderam seus entes queridos, Pai, eu te peço. Senhor, abençoa os governantes do nosso país. Senhor, protege os bons governantes do nosso país, eu te suplico, Senhor, e fala ao coração e à mente deles, mas fala também a mente e ao coração daqueles que são maus governantes, que são corruptos, que precisam de restauração, precisam de arrependimento, que o teu Santo Espírito fale poderosamente na vida dos maus, para que eles se tornem bons, Senhor, eu te peço. Tem misericórdia do nosso país, salva o nosso Brasil, Senhor, eu te suplico. Senhor, abençoa os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, atendentes, tantos heróis na área de saúde, Senhor. Abençoa pastores, abençoa missionários que estão lutando nas suas igrejas, nos seus campos, Senhor, fortalece-os. Senhor, abençoa aqueles que são mais vulneráveis, tem misericórdia, Senhor, e nos dê sabedoria para tomar decisões de acordo com a Tua vontade. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, sempre bom estar com vocês. Amanhã teremos o nosso Oração e Ação Kids com as nossas crianças. Não perca. Até lá.